A paz do Senhor Jesus, todos os alunos do curso William Seymour, da aula de escatologia. Amados irmãos, hoje nós falamos um pouco sobre o Apocalipse. Nós estamos refletindo sobre o livro de Apocalipse, na nossa apostila, sobre a escatologia bíblica. Eu gostaria de pedir para os irmãos observarem esse esquema que nós fizemos hoje aqui na nossa aula, lembrando que gostaria que os irmãos procurassem observar o livro de Apocalipse dentro de uma linha sequencial, amém? Por exemplo, no capítulo 1 do livro de Apocalipse, eu até escrevi aqui, livro de Apocalipse na visão pré-tribulacionista ou dispensacionalista, amém? Então, nós vamos começar no capítulo 1, por exemplo. No capítulo 1 de Apocalipse, eu gostaria que os irmãos lessem cuidadosamente o capítulo 1, versículo 10 ao 18. Nós vamos ver que João teve uma visão de Cristo glorificado. O texto é claro quando João vê Jesus glorificado com poder e glória e majestade. Quando nós vamos para o capítulo de número 2, capítulo 2 e 3, nós vamos ver que o livro de Apocalipse traz uma mensagem para a igreja. Uma igreja física, uma igreja real, que são as igrejas da Ásia, as igrejas que existiam naquela época. Mas nós também podemos entender que essa mensagem escrita para aquelas igrejas são mensagens muito atuais, que podem também falar, edificar, restaurar, trazer uma palavra de boas novas para a igreja atual. Amém? Lembrando que essa passagem é para uma igreja específica, mas também para nós, como igreja do Senhor hoje, uma palavra atual para a igreja. No capítulo 4, versículo 5, nós vamos observar no capítulo 4, no versículo 5 de Apocalipse, a igreja arrebatada, a igreja glorificada. Se você ler cuidadosamente o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse, você vai identificar a igreja glorificada. Quem é a igreja? Nós podemos dizer ali os 24 anciãos representando a igreja. Por que nós chegamos a essa conclusão? Os pré-tribulacionistas. Quando nós lemos o texto, nós vamos ver que os 24 anciãos, eles estão vestidos de vestes brancas, eles estão com coroa de ouro, assentados no trono. A mesma característica das promessas relatadas em Apocalipse 3, 5, que fala que os salvos estarão vestidos de vestes brancas. Tiago, capítulo 1, versículo 12, que fala que teremos a coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 21, estaremos assentados no trono. Então, os 24 anciãos, para nós tribulacionistas, representam a igreja glorificada, a igreja arrebatada. E um outro texto que nos ajuda também a entender, quando nós lemos Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 10, a Bíblia fala que na Nova Jerusalém, no céu, nós teremos 12 portas, e nas 12 portas os nomes das 12 tribos de Israel. E nós teremos também 12 colunas, representando os 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, tanto os fiéis do Antigo Testamento que morreram em Cristo e foram fiéis, quanto a igreja de Cristo que foi arrebatada, estarão ali com Cristo. A igreja arrebatada e glorificada, ali com Cristo no céu. Amém? Então, para nós, os 24 anciãos representam a igreja. E se você continuar lendo o texto, algumas pessoas querem associá-los aos anjos, mas nós vamos ver logo na frente, em seguida, na sequência da leitura, que há uma diferença, chega um determinado momento, que nós vamos ver os anciãos, os anjos e os anjos. Então, significa que são diferentes. Os anciãos não são os anjos. Amém? Para nós fica claro a igreja glorificada. Então nós vemos Apocalipse numa sequência cronológica. Amém? Repetindo. Capítulo 1, visão de Cristo glorificado. Capítulo 2 e 3 de Apocalipse, uma mensagem para a igreja daquela época, e essa mensagem que se estende para a igreja de hoje também, uma mensagem atual para a igreja, colocar em prática nos dias de hoje. Uma igreja que está aguardando a volta do Cordeiro, que está aguardando o arrebatamento.
Depois nós temos no capítulo 4 e 5 a igreja glorificada no céu, arrebatada, vestidas de vestes brancas, com coroa, assentados no trono. E o interessante nessa passagem de Apocalipse 4 e 5, que a igreja, os anciãos, estão adorando constantemente ao Senhor. Lembrando que os anciãos na igreja primitiva vinha de presbíteros. Os anciãos têm a ver com presbitério, com presbíteros, ou seja, servos de Deus, obreiros, pessoas batalharam na caminhada cristã. Amém? No capítulo de número 6 até o capítulo 18, a parte mais extensa, nós vamos ter o período tribulacional, 3 anos e meio de falsa paz, também chamado de tribulação, 3 anos e meio a grande tribulação, aonde João vai ver na sua visão 7 selos sendo desenrolados no céu, as 7 trombetas sendo tocadas, as 7 taças sendo derramadas, representando o juízo de Deus sobre os infiéis e também o juízo de Deus sobre Israel. Então, nesse contexto aqui, a igreja está no céu com Cristo, como nós já vimos no capítulo 4 e 5. Aqui nós vamos ter Israel, os israelitas que não aceitaram Jesus como Salvador. Não estou falando aqui dos israelitas do Antigo Testamento, não. Estou falando dos israelitas que não aceitaram Jesus como Salvador, que não aceitaram o chamado, que não aceitaram a palavra de Deus. Amém? E eles vão se aliançar com o anticristo e depois vão romper com ele, vai haver grande batalha, e nessa batalha Israel vai guerrear, e quando Israel estiver perdendo a guerra, no capítulo 19, nós vamos ver a manifestação do Senhor em glória, e a igreja que foi arrebatada estará com Cristo nesse momento, na grande batalha do Armagedon. Batalha essa que nós já vencemos, porque Jesus não perde batalha. Aleluia. Logo após nós temos o capítulo 20 de Apocalipse, que relata com muita clareza o milênio e a revolta de Satanás. Satanás vai ser preso e depois ele vai ser solto e vai enganar muitas pessoas. Nós vamos ver também que depois do período tribulacional, a Bíblia nos diz que o falso profeta e a besta serão lançados no lago de fogo. Depois nós vamos ver que Satanás, após Satanás ser solto, também será lançado no lago de fogo. E depois nós vamos ver que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. E no capítulo 21 e 22, nós vamos ver o juízo final e o estado eterno da igreja. Espero que dê para os irmãos terem compreendido esse pequeno vídeo sobre esse assunto. Então gostaria que os irmãos, quando você estiver lendo o Apocalipse, na visão pré-tribulacionista, que é a visão da nossa igreja, dispensacionalista, procure entender o Apocalipse como se você estivesse analisando a visão. João está tendo uma visão, então essa visão está sendo relatada para a igreja, do capítulo 1 até o capítulo 22. Se você ler nessa sequência, você consegue entender e vai perceber o quanto que a visão pré-tribulacionista ela é uma visão plenamente coerente. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.